Lavões FM. Desporto. Então tivemos um fim de semana a meio gás, por assim dizer, onde diversos campeonatos não se daram este fim de semana, alguns em virtude de estarmos a chegar ao término das competições, e então um fim de semana de folga antes das jornadas decisivas. E no caso do futebol de 7, este fim de semana não tivemos jogos de infantis, visto que na semana passada terminámos, então, ou melhor, terminaram os campeonatos da primeira fase e só irão então começar no próximo fim de semana os campeonatos da segunda fase. No entanto, os grandes acontecimentos deste fim de semana prendem-se com algumas decisões no campeonato de juvenis na Zona Norte, também o arranque da segunda fase do campeonato do Benjamim Sub-11, que então começou este fim de semana. Olhando então aos diversos campeonatos, no campeonato de júniores na Zona Norte tivemos apenas 2 jogos realizados, duas antecipações de 2 jogos. Foi o Sinfãs Sampedrense da 17ª jornada e o Moimenta da Beira Boaças da última jornada, e são 2 jogos que não trouxeram grandes novidades na tabela classificativa. São estas 4 equipas, e nenhuma delas ainda está com poder de decisão para atingir os lugares cimeiros da tabela classificativa, e no entanto foi a última jornada, por assim dizer, para a equipa do Moimenta da Beira, que terminou então a sua campanha esta época no que diz respeito aos escalão de júniores, com uma folgosa goleada por 13 bolas a 1, e então termina o campeonato com 11 pontos, ainda dependente daquilo que farão Rezende e Sampedrense para então podermos afirmar a classificação final desta equipa do Moimenta da Beira. O fim de semana de emoções foi aquilo que aconteceu no campeonato de juvenis na Zona Norte. Trouxe 2 surpresas, 2 resultados que penso que na generalidade dos adeptos ninguém contava que estes sucedessem. Foram as derrotas de 2 candidatos, a equipa do Sinfãs e a equipa do Viriatos. E 2 derrotas com peso nas contas finais, porque com estas derrotas que ambos verificaram este fim de semana, deixam de figurar nas contas da ida à fase final. A equipa do Sinfãs foi surpreendida pela equipa do Sátão neste fim de semana, perdeu por 2-0. Com esta derrota, apesar de ter um jogo em atraso, fica já de fora das contas finais, visto que, apesar de ainda poder igualar a nível pontual a equipa do Drizzy e a equipa do Oliveira de Frades, a verdade é que tem desvantagem no confronto direto para estas 2 equipas. E a outra derrota, se calhar ainda mais surpreendente, visto se tratar de uma derrota com o penúltimo classificado, foi a derrota da equipa dos Viriatos, que foi perder com a equipa dos Voselenses, que era até esta altura, como disse, então, penúltimo classificado, e em virtude também de ter já um jogo a mais que todas as restantes equipas que estão na luta pela fase final, deixa de ter hipóteses matemáticas de discutir ainda a última vaga restante neste campeonato de juvenis na Zona Norte. E então essa luta neste momento reside a 2 equipas lafonenses, a equipa do Drizes e a equipa do Oliveira de Frades vão então lutar pela última vaga em disputa. Na última jornada desta fase, estas 2 equipas vão se defrontar e será certamente uma decisão até ao fim, até às últimas consequências nesta Zona Norte. Depois na Zona Sul, um fim de semana dentro da normalidade, por assim dizer, onde Tondela e Académico de Viseu, os 2 primeiros classificados, e ambos já com um pé na fase final, venceram os seus adversários. A equipa do Académico de Viseu com uma vitória mais folgada do que a equipa do Tondela. No entanto, estes 2 lugares ainda não estão matematicamente assegurados. A equipa do Tondela tem um jogo em atraso com a equipa do Lusitano de Domingos, e jogo esse que a equipa do Lusitano não poderá perder de forma alguma, visto que ainda tem hipóteses matemáticas de marcar presença na segunda fase, na fase de apuramento de campeão, apesar de essas possibilidades serem já muito parcas comparativamente com a dos outros 2 candidatos, visto que também Tondela e Académico de Viseu se irão defrontar, não no próximo fim de semana, mas daqui a 15 dias,
e como disse, então será uma questão de tempo até estas duas equipas carimbarem o passaporte para a segunda fase. A equipa do Tondela é um empate de atingir esse resultado, e a equipa do Académico de Viseu a 2 pontos. Certamente, mais jornada, menos jornada, confirmarão presença então na última fase. No campeonato de iniciados, foi um campeonato que também verificou resultados dentro das normalidades para as equipas que estão no topo da tabela classificativa, com a vitória do Crasto sobre a equipa B do Viseu Benfica. A equipa do Crasto garante também matematicamente a ida à segunda fase, a fase para o campeão, e neste momento a outra vaga disputada entre Rezende e Vieira, apesar dos 4 pontos que separam estas duas equipas. Ainda temos 2 jornadas pela frente, e neste momento a equipa do Rezende numa posição muito mais confortável que a equipa dos Viriatos, tem mais 4 pontos e ainda se poderá dar ao luxo, por assim dizer, de não vencer um dos jogos que tem em disputa, apesar de ainda matematicamente a posição ainda não estar assegurada para a equipa do Rezende. Para terminar o Futebol 11, um olhar sobre o campeonato, de alguma forma se acaba por tornar menos interessante em virtude das decisões já estarem todas encontradas de algum tempo a esta parte. No entanto, os jogos deste fim de semana, a equipa do Tondela venceu com enorme expressividade a equipa do B do Crasto, 7 bolas a 1. Continua no primeiro lugar da prova com mais 2 pontos que a equipa do Pinguinzinho, e essa equipa do Pinguinzinho com algumas dificuldades, mas a bater a equipa do Molelos, então em casa desta equipa tondolense. E assim, as decisões, como disse, pela fase final já estão encontradas há algum tempo. Faltará então a disputa do primeiro lugar. Essa disputa terá capítulo decisivo na próxima jornada, também daqui a 15 dias, que irá opor então Pinguinzinho e Tondela. E certamente que, apesar de além desta jornada ainda haver a 26ª, certamente que quem vencer este jogo poderá de certa forma consagrar-se campeão de série, apesar de neste momento Tondela ter 2 pontos de vantagem sobre a equipa do Pinguinzinho. Terminando então a ronda pelo futebol de 11, passando agora à análise daquilo que sucedeu no futebol de 7. Como disse então no início, os 2 campeonatos de infantis, o de sub-13 e de sub-12, tiveram uma paragem forçada este fim de semana, em virtude da preparação para a segunda fase, que, como disse, então arranca no próximo fim de semana. As decisões arrancaram então no Campeonato Sub-11, na Série A e na Série B. As equipas que estão em disputa lutam para alcançar o título de campeã distrital, e só uma destas 8 equipas ainda poderá ter ambições de chegar a esse título. Todas as restantes séries, quer da Série C à Série G, serão apenas para obter a melhor classificação possível para as equipas que nesses campeonatos estarão a concorrer. Então, olhando para a Série A desta primeira jornada da segunda fase, tivemos aqui um jogo lusitano de Luís Rezende, onde o equilíbrio foi a nota dominante desta partida, com a diferença mínima a se verificar no fim da partida. No outro jogo, surpresa pela grande diferença de golo que se verificou entre Sátão e Nelas, mostram grande superioridade para a equipa do Sátão, venceu este adversário por 6 bolas a 1, e numa fase onde um dos objetivos e uma das perspectivas era maior equilíbrio e resultados menos avolumados. No entanto, não deixa de ser curioso esta vitória da equipa do Sátão por 6 bolas a 1, que a coloca neste momento no primeiro lugar, apenas então pela questão da diferença de gols superior que tem relativamente às outras equipas. Na Série B, então, desta segunda fase do Campeonato de Sub-11, o campeão em título, Repesense, venceu a equipa do Pinguinzinho, entrou então da melhor maneira nesta segunda fase para o campeão e defender o título do qual é neste detentor. E no outro jogo, também um derby do norte do distrito, o Craques de Lamego, com a vitória a sorrir então a equipa de Lamego pela diferença mínima. Lá está, um dos objetivos também aqui a ser verificado, a diferença mínima e o equilíbrio, ser a nota dominante destas segundas fases. Nas outras séries também tivemos jogos que revelaram o equilíbrio entre as várias equipas. Como disse então no início, são séries apenas de mostrar o brilho e a honra e dignificar a honra dos clubes em questão. No campeonato de Benjamins Sub-10 tivemos um fim de semana de realização de diversos jogos que estavam em atraso.
Na Série A, a equipa do Pinguizinho B, o líder neste momento deste campeonato, venceu o jogo que tinha atraso com a equipa dos Viriatos e aumentou a distância para o segundo classificado, que neste momento se cifra em 5 pontos. A equipa do Pinguizinho B soma neste momento 45 pontos e parte para a parte final do campeonato como principal candidato a terminar então no primeiro lugar. E um jogo que na próxima jornada certamente irá atrair a atenção dos adeptos do futebol. Será então o jogo entre o primeiro e o terceiro classificado Pinguizinho B e a equipa do Crasto, um jogo também com enorme interesse para as contas finais deste campeonato. Outro jogo em atraso que se jogou neste campeonato foi o Dinamo da Estação Académico de Viseu, com vitória a sorrir a equipa do Dinamo pela diferença mínima, e um jogo entre duas equipas do fundo da tabela, e a equipa do Dinamo no derby com a equipa do Académico de Viseu então a levar vencida esta equipa do Académico e a aproximar-se desta e também do oitavo lugar do campeonato. E para terminar a análise dos campeonatos distritais, realizou-se um jogo também na Série B deste campeonato sub-10 de escolas, um jogo que terminou com a vitória do Carregal de Sal sobre a equipa B do Dinamo da Estação, e uma vitória que permitiu então a equipa do Carregal de Sal alcançar o quarto lugar e aproximar-se do terceiro, que é neste momento ocupado pela equipa de Pinguinzinho, e um lugar que matematicamente ainda é possível de alcançar então para esta equipa do Carregal de Sal, que venceu então o jogo que tinha em atraso. Para terminar a rubrica desta semana, um olhar pelos campeonatos nacionais, onde estão inseridas equipas do Distrito de Viseu, o Campeonato de Júniores, na segunda Divisão Nacional do Campeonato de Júniores, na Série C, da fase de manutenção, um fim de semana bastante positivo para as equipas do Distrito, quer Académico de Viseu, quer Oliveira de Frades venceram os seus adversários. O Académico de Viseu 4-2 sobre o Vigor e Mocidade, e a equipa do Oliveira de Frades ir ao terreno do São Romão e vencer por 2-1, e assim a cimentarem posições confortáveis e tranquilas que neste momento dariam então já a permanência nesta competição, e um campeonato que no próximo fim de semana terá um jogo bastante apetecível para o distrito, que irá certamente chamar muitos adeptos. Será então o Oliveira de Frades Académico de Viseu, será o último jogo da primeira volta desta segunda fase, e é sempre um bom cartaz, um derby distrital para terminar então esta primeira volta. No campeonato de juvenis, neste momento, o campeonato este fim de semana não teve continuidade, visto a seleção nacional de sub-17 está em preparação para a ronda de elite, que dará acesso ou não à ida à fase final do Campeonato da Europa de sub-17, e como tal os campeonatos de juvenis estarão parados então nos próximos 2 fins de semana. Para terminar então no campeonato de iniciados, as equipas de Viseu não tiveram os resultados que certamente mais gostariam. A equipa de Represência este fim de semana, que é a líder atual deste campeonato, folgou, não disputou qualquer jogo, e a equipa do Lusitano de Vilminhos, com um jogo algo complicado contra o terceiro classificado, a equipa da Oliveirense, empatou a 2 bolas, também segue tranquila na tabela classificativa, está neste momento no segundo lugar, em igualdade pontual aqui com a equipa do Represenses, e a equipa do Académico de Viseu, que está em situação mais delicada, para uma derrota que a deixa também numa posição algo desconfortável. Foi a casa do Sporting da Meda perder por 2-1. Neste momento caiu para o 5º lugar da tabela classificativa e está perto dos lugares que dão acesso à despromoção. Esta equipa é então do Académico de Viseu. Esperamos todos que consiga dar a volta e a recuperar os resultados que estava a ter no início desta segunda fase, e nada melhor que um derby para motivar então esta equipa do Académico. Então no próximo fim de semana, no próximo domingo, Académico de Viseu Lusitano de Vilminhos, também um jogo que certamente chamará muitos adeptos ao campo 1º de Maio em Viseu. Foi então mais uma análise a todo o fim de semana desportivo das camadas jovens do Distrito de Viseu. No próximo fim de semana também não será propriamente um campeonato a desenrolar em todas as frentes. Vamos ter apenas o campeonato júnior, o início dos campeonatos de infantis e a continuação dos campeonatos de benjamins. Os juvenis e iniciados apenas terão jogos em atraso, e cá estaremos então na próxima segunda-feira então para mais uma análise de tudo o que se passou, tudo o que se passará então no próximo fim de semana. Um abraço e até para a semana.